Você sabia que os Estados Unidos roubaram metade do território mexicano e que houve uma época em que o México era maior que os Estados Unidos? Então fica por aí que esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Diferentemente do Brasil, que foi uma colônia de exploração, os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento. Os ingleses iam para lá para viver, constituir família, começar uma vida nova. Logo após o Tratado de Paris, onde os britânicos reconheciam a independência das 13 colônias e cediam boa parte de seu território que ficava a oeste, deu-se início a um processo de grande expansão territorial, que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, que foi fortemente alimentado por uma ideologia chamada de O Destino Manifesto, expressão de autoria do jornalista John Lewis O'Sullivan. Essa ideologia consiste basicamente no seguinte: os americanos acreditavam que haviam recebido uma missão divina na qual eles foram um povo escolhido por Deus para levar o progresso e a civilização ao resto do continente americano. Essa expansão deu-se de várias formas, seja por acordos, compras e, é claro, por meio da força através de guerras. De autoria do pintor John Guest, esta famosa pintura intitulada de Progresso Americano é um retrato fiel do espírito da doutrina do chamado Destino Manifesto. Na tela, temos ao centro uma mulher branca, vestida de branco, com a aparência angelical. Ela representa o progresso. Na imagem ela está voando do leste para o oeste, uma clara referência à marcha para o oeste. Na testa, ela traz uma estrela, que simboliza a estrela do Império, no caso, os Estados Unidos. Com um livro didático em uma das mãos, simbolizando a cultura e a educação, no braço ela carrega um fio de telégrafo, representando a tecnologia e a modernização. O lado leste da imagem aparece com o céu claro e iluminado. Já o lado oeste aparece com o céu fechado e escuro, como se um representasse a luz e o outro as trevas e o atraso. Do lado leste ainda vemos ferrovias, embarcações, colonos brancos que caminham em direção ao oeste, levando consigo a agricultura moderna. Já no outro, vemos animais selvagens como búfalos e os povos indígenas, que fogem desse tal progresso americano. Em resumo, a pintura nada mais é do que uma apologia ao imperialismo americano, visando justificar a intervenção e a expansão de seu território. Antes disso, os Estados Unidos eram formados pelas 13 colônias. Eram elas New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os primeiros a sofrerem com o processo de expansão foram os povos indígenas, que tiveram suas terras invadidas e foram massacrados. Na sequência, os americanos foram adquirindo novos territórios, através da compra, aproveitando um período de grande turbulência na Europa, devido às guerras napoleônicas, já que Napoleão estava empenhado em conquistar a Europa e não deu a devida importância ao Novo Mundo. O primeiro território a ser comprado foi o estado da Louisiana, que pertencia aos franceses. Em seguida eles compraram a Flórida dos espanhóis e por fim dos russos eles compraram o Alasca. A sede por novos territórios faz com que os Estados Unidos voltem os olhos para o seu vizinho, o México. O México até então era uma colônia espanhola, um país grande, porém pouco habitado em algumas regiões, principalmente ao norte na divisa com os Estados Unidos. Visando a ocupação destes espaços vazios, o governo mexicano cria iniciativas para incentivar a imigração de americanos para o estado do Texas. Com o passar do tempo, a população daquele estado vai ser composta majoritariamente por colonos americanos, o que começa a gerar uma preocupação por parte dos mexicanos, que criam regras de imigração mais rígidas e impõem altos impostos aos colonos americanos, que reagem, e isso vai culminar na Revolução do Texas. A guerra entre os colonos americanos e o México vai durar pouco mais de 6 meses, começando no dia 2 de outubro de 1835 e terminando no dia 21 de abril de 1838, com a independência do estado do Texas, que acabou se tornando uma república independente por cerca de 10 anos, quando recebeu o convite para se integrar aos Estados Unidos. Os texanos, que basicamente eram americanos, não pensaram duas vezes, e assim lá se foi o primeiro estado que o México perderia para os Estados Unidos. Passando o tempo, o presidente do México, Antônio Lopes Santana,
sabendo das pretensões de expansão dos americanos, declarou que o país estava numa guerra defensiva contra os Estados Unidos. Não demorou muito e logo se iniciou a Guerra Mexicano-Americana, que vai durar por volta de 2 anos, de 1846 a 1848, terminando com a assinatura de um dos tratados mais injustos da história. Eu estou me referindo ao Tratado de Guadalupe Hidalgo, que foi assinado por pura e livre pressão. Com a cidade do México toda ocupada por militares americanos, com a assinatura, o México foi obrigado a ceder metade de seu território, que compreendiam os estados da Califórnia, Novo México, Nevada, Utah e parte dos estados do Colorado, Arizona e do Wyoming. E uma nova fronteira foi estabelecida. Agora os dois países seriam separados pelo Rio Grande. É por isso que em muitos desses estados existem inúmeras cidades com nomes hispânicos, como por exemplo Las Vegas, Los Angeles, El Paso, San Diego, São Francisco, entre outras. Em 2017, o ex-candidato à presidência do México, Cuauhtémoc Cárdenas, juntamente com o advogado Guillermo Randán, chegaram a apresentar uma proposta de anulação do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Segundo eles, se uma pessoa invade sua casa e armado exige que você assine um documento, obviamente que sob estas circunstâncias, qualquer pessoa assinaria qualquer documento. Eles têm toda a razão, mas a verdade é que dificilmente o México recupera esses territórios. Essa região hoje é a mais rica e desenvolvida dos Estados Unidos, levando muitos a se questionarem: será que a realidade do México seria diferente se ainda estivesse de posse destes territórios? Será que não seria o destino do México ter se tornado uma grande potência? Os americanos, é claro, não acreditam nessa possibilidade. Já os mexicanos sabem que a realidade poderia ser outra. É irônico pensar que um dia o México chegou a dificultar a entrada de imigrantes americanos em seu território. Hoje a situação é a inversa. Os Estados Unidos que temem a entrada de mexicanos no país. Com uma pequena diferença. Na época, os mexicanos suspeitavam das reais intenções dos americanos, e infelizmente eles estavam certos. Já hoje em dia, quais são as razões para os Estados Unidos temerem tanto a entrada de mexicanos no país? Será que eles temem que o povo mexicano recupere as terras que lhe foram roubadas? O fato é que os Estados Unidos têm sido um péssimo vizinho. Além de terem tomado metade dos territórios mexicanos, construíram um muro na fronteira. O ex-presidente Donald Trump chegou a declarar que os mexicanos deveriam arcar com os custos desta construção. Outra desvantagem de ter os Estados Unidos como vizinho é a violência, pois os americanos são os maiores consumidores de drogas do mundo, o que acabou fazendo com que o México, que um dia já foi um país tranquilo, se transformasse em um dos países mais violentos do mundo, com o surgimento de cartéis de narcotráfico, já que o país é a porta de entrada para os Estados Unidos. Há mais de 100 anos, o então presidente mexicano, Porfirio Díaz, disse a seguinte frase: "Pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus." E aí, o que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário, curte e compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.